Um bom dia de novo para vocês. Há 2 meses, a ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ela fez 12 anos. Ou seja, ela é quase de maior já. Daqui a pouquinho ela terá sua maioridade. Desde a sua fundação, nós não deixamos de forma nenhuma fazermos passar aqueles boletos bancários para que houvesse uma ajuda financeira à ABRELA. Ela teria que arranjar outras formas para se manter. E assim foram criadas várias formas para que ela se mantivesse. E tem dado certo. E ela tem continuado sob uma forma bastante firme, bastante intensa, e trazendo as informações que são conhecidas nos congressos, nos simpósios, nas jornadas, e aquilo que tem de utilidade, nós brigamos para que seja efetivada aquela utilidade. Existem novidades que podem chegar como alternativas terapêuticas. Por exemplo, célula-tronco, terapia genética, mas isso ainda não é realidade. Então não dá para nós brigarmos por essas condições ainda. Hoje, seguindo os estatutos da ABRELA, foi feita a convocação para a realização da Assembleia Geral Ordinária. Foi feita a primeira convocação, segunda convocação agora, nós daremos andamento a essa Assembleia. Ela tem 2 assuntos. Um deles que é a prestação de contas, e o balanço feito, e o outro, outros assuntos, como outras assembleias também. Acredito que seja rápida essa ação de hoje. Eu convido a Márcia Oliveira para ser a secretária dessa Assembleia. A Márcia está sentada aqui na primeira fileira, tá bem? E nesse instante, eu apresento a presidente da ABRELA, Tatiana Mesquita. A Tatiana, ela é fisioterapeuta, ela fez o curso de especialização aqui na Escola Paulista de Medicina, mestre em neurociências, acabando o seu doutorado agora. Ela está envolvida com a ABRELA desde o princípio dela aqui na universidade, na Escola Paulista de Medicina. E ela assumiu a condição de presidente por méritos, e ela tem feito uma atuação fantástica. Não só aqui, como uma representatividade da ABRELA em outros fóruns internacionais também. Incluindo-se, não está na pauta de hoje, mas ela vai comentar um pouquinho também a experiência que ela teve recentemente na China. Tá bem? Tatiana, por favor. Obrigada. Bom dia. Então, eu agradeço primeiramente a presença de todos nessa reunião, uma manhã fria, né, gelada, depois de uma noite bem fria. Agradeço que todos tenham vindo. Vamos fazer então mais ou menos 3 partes. A primeira é a prestação de contas, o demonstrativo do balanço mesmo da ABRELA. Depois eu vou falar um pouco sobre as atividades da ABRELA no ano de 2010, que é o ano que se fechou. E depois eu falo um pouco dessa experiência que a doutora Cari acabou de falar. Tá? Então, do início, a prestação de contas, então, as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 31 de dezembro de 2009 a 2010. Tá? Então, o que nós tínhamos em 31 de 12 de 2010 foram ativos à entrada circulante de 115 mil, desses disponíveis 107 mil reais, sabendo que bens imóveis, que é um imóvel que a ABRELA tem, que foi deixado de herança por uma paciente, que representa então 160 mil, 21 mil reais de bens móveis, como computadores, enfim, bens de uso do dia a dia. Isso que nós tínhamos em 2010. Em 2009, o disponível eram 8 mil, sabendo que existia também de bens imóveis 160 mil do mesmo apartamento e bens móveis 19 mil. Passivos às saídas desses anos, então, fornecedores nacionais, salários a pagar, então aumentou um pouquinho os salários, já que hoje a gente tem mais uma secretária conosco, nos ajudando, obrigações trabalhistas, quer dizer, impostos que têm que ser feitos, tributários. Então, as saídas representavam, em 2009, 32 mil, e em 2010, 17 mil. Tá? Então, este é o balanço final dos meses. Eu vou
agora detalhar um pouquinho as atividades que foram feitas para que esses valores entrassem, da onde vêm essas doações, como que a Abrela consegue, então, enfim, que esse dinheiro seja doado. Tá bom? Alguma dúvida sobre o balanço? Não. Muito bem. Agora, então, a demonstração das atividades. Muito bem. Então, esse aqui é só um resumo da prestação de contas. 31 de 2 de 2009, tinha em 2010, como eu já passei para vocês. A Abrela, então, representa a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, com o objetivo de congregar, integrar, assistir, orientar e apoiar os pacientes de ELA no Brasil, promover a conscientização e informação aos pacientes, aos familiares e aos profissionais de saúde que também trabalham com a esclerose lateral amiotrófica, angariar fundos para a realização de pesquisa e apoio ao paciente e ao familiar. Esses são os objetivos da Abrela. Ela conta com assistência social, então temos 2 assistentes sociais que trabalham na Abrela hoje e que estão todos os dias da semana disponíveis para orientações. Nós entregamos materiais informativos, visitas domiciliares. Em 2010 foram 150 empréstimos de materiais da Abrela, sendo que foram 253 doações de equipamentos especiais, insumos hospitalares e outros. Então, na Abrela também vive de doações. Então, você tem alguma coisa, um insumo hospitalar, sonda, às vezes um aparelho de aspiração de secreção, de saliva. Então, são doações, então a gente recebe e faz doações. Foram 5 reuniões informativas como estas e de orientação e um simpósio brasileiro no ano de 2010. Para que a gente conseguisse essa entrada que eu demonstrei para vocês, nós contamos com 3 aniversários solidários, que representam pessoas que fazem o seu aniversário e, ao invés de receberem presentes, recebem alguma quantia, e essa quantia, então, é revertida à Abrela. Então, foram 3, alguns desfiles que uma parte foi doada para nós, eventos, 3 lançamentos de livros, quais a autoria, os direitos autorais foram passados à Abrela, e bazares. Foram 17 eventos científicos e de divulgação, em feiras de profissionais da área da saúde, de outros, simpósios, alguns prêmios que a Abrela participou, reuniões com deputados e aulas. Então, a Abrela também participa de aulas, se é necessário, em alguma faculdade, em algum local, que haja abertura para que se fale da esclerose lateral amiotrófica, sempre um representante está presente. Reunião com deputados, obviamente, a gente necessita dessa parceria com o poder público e a gente conseguiu algumas também no ano de 2010. E a Abrela também vive de parcerias. Parcerias, então, são 14. Desde 2001 existe a parceria com a equipe multidisciplinar da Universidade Federal de São Paulo, do setor de doenças neuromusculares, onde é feito a avaliação e acompanhamento e orientação de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia respiratória, terapia ocupacional e psicologia. Também a parceria desde 2009 com o setor de medicina paliativa da Unifesp. O projeto Amicão desde 2005, o projeto de cães terapeutas, com o Departamento de Serviço Social da Unifesp e do Hospital São Paulo, com o Instituto de Psicologia da USP, que é um projeto que chama-se Apoiar, a Asa Tempo Consultoria, Instituto Paulo Gontijo, que nos ajuda com orientações, e eles têm o objetivo de fomentar a ciência nacional, principalmente voltada à esclerose lateral amiotrófica, e com a Associação Brasileira de Neurologia, o Departamento do Neurônio Motor. Então, neste ano de 2010, então de 31 de 12 de 2009 a 31 de 12 de 2010, a Abrela atendeu 799 pacientes, 2.661 familiares, cuidadores ou pessoas próximas, 611 profissionais e outras pessoas interessadas foram 298, totalizando então 5.060 atendimentos, sabendo que desses atendimentos
O primeiro contato em 299 pessoas, então, que fizeram o primeiro contato, nunca tinham feito contato com a BRELA. 260 pessoas e 4 se cadastraram. Para 225 foram enviados materiais explicativos sobre a BRELA. Emprestamos materiais a 150 pessoas. Recebemos doações de 253 pessoas. Enviamos informações sobre a esclerose lateral amiotrófica a 1.277 pessoas. Encaminhamos para outros serviços ou para a equipe multidisciplinar 373 pacientes, 912 e-mails foram passados, outros atendimentos, enfim, às vezes pedido de orientação sobre algumas outras coisas, foram 1.445. Para 4 pacientes foi feita uma avaliação social completa, que são pacientes realmente que necessitam disso para que obtenham algum benefício. Foram 9 reuniões e 14.276 malas diretas. Então, esse é o cadastro total da BRELA de pessoas que recebem a mala direta para convites de reuniões, de simpósios, essas coisas. Hoje, então, a BRELA tem 2 assistentes sociais, 1 secretária, 3 estagiários que revezam os períodos de manhã e tarde durante a semana, 10 voluntárias presididas por o chefe de voluntariado, que é quem organiza essas ações todas, como eu falei, bazares, feiras, eles são organizados por uma pessoa, a senhora Maria Pazetti, que é a chefe do voluntariado e uma pessoa muito ativa, uma pessoa que realmente ajuda a BRELA a conseguir esse tipo de verba. Então, também é composto por 4 diretores, sendo que dos 4 diretores, 3 estão aqui, e um presidente, que sou eu. A equipe multidisciplinar conta com 2 neurologistas, 4 fisioterapeutas motores, 2 fisioterapeutas respiratórios, 2 fonoaudiólogos, 1 nutricionista, 3 psicólogos, 1 enfermeiro, 1 clínico geral, que é a equipe multidisciplinar da Unifesp, que apoia, então, avalia e orienta os pacientes de ela. Muito obrigada. Alguma dúvida sobre todas essas ações? É importante passar para vocês, para que vocês conheçam da onde entra sempre essa verba, da onde sai. Então, a gente mostra o balanço geral e mostra um pouco mais detalhado e resumido as ações e, então, os objetivos da BRELA dessa forma. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá bom. E a terceira parte só que a doutora Cari pediu que eu falasse um pouco. Realmente eu estive nesse mês de julho na China para uma conferência chamava-se de neurociência, e foi muito interessante porque eu apresentei um pouco da BRELA, um pouco da esclerose lateral amiotrófica em inglês para eles, né? Melhor falar inglês do que tentar o chinês. Muito interessante a forma com que eles estão começando a organizar a parte científica. Então, eles estavam muito crus nessa parte científica e justamente eles estão chamando pessoas de todo lugar, de todo mundo mesmo, tinha gente de todos os lugares que vocês possam imaginar, para falar um pouco sobre a vivência. Não foi só falado de esclerose lateral amiotrófica, mas de doenças neurológicas no geral, mas deu-se para perceber um pouco de como cada país trabalha, cada país se organiza em termos até de serviço de saúde, hospitalar. Então, muitas pessoas foram para demonstrar esse tipo de coisa. Como muito raros os lugares que eu já fui, tinha pouco norte-americano, mais europeus e mais asiáticos. Então, foi uma experiência muito legal, e levar um pouquinho a BRELA para fora também, o nosso serviço, o nosso trabalho, também torna-se muito importante. Realmente, a China é um lugar fascinante, é um país milenar fascinante, com cultura, com tudo. O que a gente pensa que é uma bagunça, não é, dentro de muita gente, um mar de gente, eles conseguem se organizar em avenidas largas, em limpeza de ruas e uma organização de evento científico muito boa mesmo. Então, essa experiência que eu tive com a China foi realmente fantástica, realmente muito boa. Valeu muito a pena ter ido passar 10 dias lá. Muito bem, eu chamo agora a doutora Cari, presidente do conselho, para que ele dê andamento a essa parte. Obrigada.